Joel diz, o verso 1 e 2 diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, dai a voz de... Deixar as pessoas todas encontrarem, né? Depois de Daniel, do livro de Daniel, vem Oséias, aí vem Joel. Já está no começo do Novo Testamento, antes um pouquinho do Novo Testamento. Amém? Amém. Tocai a trombeta em Sião, e dai a voz de rebate no seu santo monte. Perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. O verso 2 diz: o dia de escuridade, densa, trevas, dia de nuvens, negridão, como a alva por sobre os montes, assim se define um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, nós estamos vendo aqui, né, o profeta Joel mandando nós fazer o quê? Tocar a trombeta em Sião. Nós devemos subir nos montes, devemos anunciar que Jesus está voltando. E o dia do Senhor não vai ser um dia bom, vai ser um dia de escuridade, dia de densas trevas, dias que as pessoas que não estiverem preparadas, né, vão morrer. Por isso nós temos que tocar essa trombeta, falar para as pessoas da volta de Jesus e do seu juízo. Um reavivamento de reforma dentro da igreja. Quando o inspirado profeta Joel havia mais de 27 séculos, com base na visão divina, referiu o dia de Deus e escreveu: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturba todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. As espécies como a alva espalhadas sobre os montes. Se bem tenha essas palavras uma aplicação histórica, imediata, é os tempos do Velho Testamento, quando Israel seria invadida por um povo inimigo. A razão pela qual foram preservadas é que o inimigo se referia particularmente ao tempo do fim. O dia do Senhor, a véspera do regresso de Cristo à terra, a mensagem ouvida é que todos toquem a buzina em Sião, ou seja, na igreja da alarme no monte de Deus, ou seja, seu povo, porque ocorreria o acontecimento de tal magnitude que faria tremer a todos os moradores
do mundo. Então, nós temos a responsabilidade de tocar na nossa buzina, essas trombetas, de falar desse dia que vai vir no mundo para todos, né? Grande, pequeno, grande, pobre, rico, todo mundo. E nós precisamos alarmar, falar que está chegando a hora. Ainda assim, prossegue o profeta: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, agora de todo o vosso coração. Isso é, com jejum, com choro, com pranto. E agora ele está clamando para a igreja: rasgai os vossos corações, não as nossas vestes. Convertei-vos, né, ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tarde em irar-se e grande em benevolência. Se arrependa do mal, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição de a congregação, o povo, santificai a congregação, chora os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem ao prédio, ao altar e diga: possa teu povo, Senhor. Se vocês quiserem ler aí Joel 2, 12 e 17. Em vista dos tremendos acontecimentos que estaria para ocorrer no dia do Senhor, a igreja devia ser despertada com a voz de alarme. E o povo devia ser chamado a uma convenção autêntica, profunda, de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar uma reforma espiritual no seio da igreja, em preparação para o grandioso acontecimento do fim. Não há dúvida de que temos chegado à própria véspera da hora suprema, de que estamos chamados para uma conversão genuína, uma reforma a cavalo. O dia de cada um dever ressoar por todos os campos de Sião. Isso é o que segue, que disse a serva do Senhor por autoridade divina. Estabeleceu faz anos em seguinte, parágrafos inspirados. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Esse é o maior e mais urgente de toda a nossa necessidade. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Devemos que nós buscar o Senhor deve ser primeiro a nossa ocupação. Pela manhã, quando acordamos, ou madrugada levantamos, vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele está vivo. E deve haver uma diligência, um esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nós encontramos parecidos de preparo para receber. O nosso Pai Celestial, Deus, Ele está mais disposto a dar o Espírito Santo a nós do que os pais terrenos estão a dar boa dádiva aos seus filhos. Olha aí, Deus está disposto, irmãos, a dar nós o Espírito Santo, mais do que os pais terrenos estão de dar boa dádiva aos seus filhos. Nós precisamos estar buscando. Nós devemos estar também mediante confissões, humilhações, arrependimento, fervorosas orações, cumprindo as condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos sua bênção.
Às vezes nós oramos, fizemos uma oração formal, de todo dia a mesma coisa. Vamos buscar a Deus, rasgar nosso coração, como diz Joel. Buscar a Deus com todo o fervor, com toda a nossa dedicação. O povo de Deus não suportará a prova. Olha, irmãos, é muito sério isso aqui. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento, uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar a sua obra purificadora entre os pastores também. Eles devem buscar estar preparados. Que haja uma reforma entre o povo de Deus. A gente vê pessoas saindo da nossa igreja, irmãos, e formando grupos. Saindo porque diz que nossa igreja ela não está preparada, que nossa igreja está misturada com o mundo. A reforma é dentro dessa igreja. O povo de Deus é esse, é nós. Não tem outro. Mas precisamos reformar nossas vidas. É essa a igreja, não é lá nos grupos de incidente, não sei aonde, não, é aqui dentro a reforma. Haja uma reforma entre o povo de Deus, que tem de ter lugar de reavivamento, reforma sobre o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma. Olha, irmão, presta muita atenção, essas duas coisas, reavivamento e reforma. São duas coisas diferentes. Reavivamento significa o quê? Renovação da vida espiritual, uma verificação das faculdades do espírito, do coração, ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa o quê? Organização, mudanças de ideias, teorias, hábitos, alimentação, tudo isso aí é reavivamento, reforma. E reavivamento é espiritual, ele buscar o Espírito Santo, mudar os pensamentos, mudar as faculdades mentais, exercitar para Deus dar isso. E reforma é organizar a mudança da nossa vida, ideias, teorias, hábitos, práticas, reformas. Reforma não produz bons frutos, dá justo reavivamento. A reforma deve fazer a obra que ele é designada para fazer. Esta obra tem de se unir. O reavivamento. A gente está vendo, irmãos, hoje, que eles não estão reformando suas vidas. Eles estão bebendo Coca-Cola, comendo tudo que vem pela frente. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós não fazer isso, irmãos, vai chegar o dia que nós não vamos suportar as provas que vão vir sobre a terra. A profetisa disse: fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Ela disse: parecia haver um grande movimento, uma obra de reavivamento ocorrendo em muitos lugares, atendendo o chamado de Deus e do seu povo que estava regimentado. Irmãos, o Senhor nos está falando, escutai-o, nós escutai a voz, não espevita as nossas lâmpadas, não agiremos como homens que esperam a vinda do Senhor. Este tempo exigindo portadores da luz, recriação. Nós devemos entrar em ação.
Não é só ouvir aqui e deixar de lado. Antes do juízo final de Deus cair sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da igreja primitiva. Piedade como não foram testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Amém, irmãos? Nós vamos receber o Espírito Santo se nós buscarmos. Nós vamos receber o Espírito Santo e vamos testemunhar mais do que os irmãos do tempo do passado. Mas precisamos exercitar, buscar. Satanás, porém, tem estado a trabalhar arduamente para desviar a autêntica reforma espiritual. O que o Senhor requer operar no meio da igreja? Este tem sido o método do grande inimigo, desde os dias antigos, adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação, para remover desordens, caos, perdições em lugar de verdadeira conversão à vida eterna. O inimigo trabalha para nós não termos comunhão verdadeira com Deus. Falsificação satânica da reforma. Declara em todo o movimento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado, desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante. Nem encontradas levadas a sério os obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo, onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduzia heresias que, uma vez aceitasse, excluiria finalmente o amor da verdade. Depois, se vocês quiserem ler mais sobre esse assunto, está no Grande Conflito, na página 396. Germinará por toda parte a semente que Lutero lançou. Passou Satanás a entender que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma, enganar, destruir o povo, apresentar uma contrafação em lugar da verdadeira obra, assim como houve nos falsos cristos. E nos primeiros séculos da igreja cristã, surgirão também os falsos profetas no século XVI. O mesmo que fez em épocas passadas, tem o pai da mentira, estava a fazer em nosso tempo. Procure hoje desorganizar o movimento adventista, confundir o Espírito de Deus. E assim que tanto em nossa história, como no movimento, como particularmente nesses últimos dias. Nos últimos anos, têm surgido inúmeros grupos dissolventes que a si mesmos se denominam reformistas, quando na realidade só faz destruir a sua obra. Não resistiu à prova bíblica, por seus frutos conhecereis. Mateus 7, verso 16. O espírito de discórdia e revolução, um traço muito comum dos falsos movimentos de reforma, é o espírito de discórdia, revolução, críticas, destrutiva, particularmente em relação aos regimentos da igreja, adverte o espírito de profecia. É chegado o tempo em que
se realiza uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente. Banirá da igreja o espírito de discórdia e de luta. Então, irmãos, nós não devemos viver criticando um do outro na igreja, com espírito de discórdia, falando do outro, mal do outro. E que nós temos que acabar com isso, porque isso não é de Deus. Em outras palavras, os primeiros frutos da reforma é a eliminação da discórdia, da crítica e do espírito de revolução dentro dos que estão por ela afetados. Ao descrever vários dos falsos movimentos de reforma, a mensageira do Senhor diz o seguinte a respeito do promotor de um deles. Repara que tinha um no tempo de White fazendo isso. Ele pensava que Deus havia passado por alto todos os obreiros dirigentes que havia dado a ele a mensagem. Então diz ela, que procurou mostrá-lo que estava errado. A respeito de outro, ela escreveu, disse ele, que todos os dirigentes da igreja cairiam devido à exaltação própria. Outra classe de homens humildes apareceria em cena que faria coisas maravilhosas. Este homem pretendia crer nos testemunhos, pretendia que a verdade era usada para dar força à aparência da verdade aos pretensões. Sobre esse homem, sua mensagem declarou ela: recebi essa palavra do Senhor, não dê crédito, porque eu não enviei. Deus disse-lhe ela, que a sua mensagem não era de Deus, e ele estava enganado a imputar. Então, ele apareceu, nesse tempo dela, pessoas também que faziam picuinha dentro da igreja e falavam que as coisas que vinham dela não era de Deus. A gente tem que ter cuidado, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E precisamos também verificar, estudar a palavra de Deus, porque é nela que vamos encontrar o caminho de salvação. E possamos discernir o certo do errado, buscando o Espírito Santo, oração, leitura da palavra do Senhor. Sobre este homem, ela disse que ele estava errado, e ainda a respeito de outro, pretendia ter uma mensagem especial para a igreja. Escreveu ela: o mesmo espírito acusador estava nele, isso que, segundo ele, a igreja estava completamente errada, e Deus estava chamando o povo que operaria milagres. Sempre que um desses assim chamados movimentos de reforma suscita um espírito de crítica destrutiva contra os dirigentes da obra e contra a organização da igreja, faz incluir o espírito de discórdia e de revolução, sabendo desse lago em qualquer outra análise. E Satanás, que embolsam que se trata de uma falsificação da verdadeira reforma. Ainda que tais movimento para ingerir pretende que no início pertencer ao povo adventista, simula manifestar o zelo pela obra de Deus. Termina sempre na forma de setores separatistas. Não suporta a prova do tempo, embora às vezes causa grande mal temporariamente, descaminhando pessoas sinceras, mas não de toda a afirmada verdade. Então, o que nós vemos acontecer na igreja do Salvador?
Nós vimos esse grupo que se levantou lá, né? Eles se levantaram querendo ser reformistas, melhor do que os outros, e onde que eles estão? Fora da igreja, em outro grupo. Nós precisamos ter cuidados, estudar a palavra do Senhor com cuidado, com oração, com jejum, para nós não ser derrubados. Porque hoje, irmãos, está surgindo muito isso. Outra coisa também, o fanatismo. Entre as armas do que o diabo usará para demonstrar o plano de Deus de proclamar e promover uma reforma entre o seu povo. A figura, o fanatismo, ele faz os dias do apóstolo, na época da reforma protestante, praticante, todo como motivo, todos despertados religiosos. O fanatismo aparecerá em nosso próprio meio. Verão enganos de tal natureza que, se for possível, desviará teus próprios escolhidos. Misericórdia mesmo. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas. Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé encontraram cada passo ardio de Satanás, que consistia em arrebatar pessoas do zelo exagerado, desequilibrado, profanos, acessos de fanatismo, não alimentavam simpatia. Guilherme Mille também, né, sofreu isso. Com a influência que conduziu o fanatismo, declarou, como fez Lutero, que todo espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. Dias de reformas, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo. Ao mesmo que estava a trabalhar com todos ossos para combater o idêntico proceder, adotaram os oponentes do movimento adventista. Grande conflito na página 396 e 397. Depois vocês leem em casa. Então, irmãos, nós precisamos estarmos buscando o Senhor, invocando, orando, lendo sua palavra, lendo o livro de profecias, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós não temos tempo para nada. Se nós for deixar o nosso tempo tomar conta de nós, do nosso dia, da nossa vida, e nós não fazemos nada. Nós não oramos, nós, se for mesmo envolver com as coisas que nós estamos envolvidos nesse mundo, a gente não tira tempo para Deus, a gente tem que se esforçar. Porque o tempo está curto. Eu não sei se é eu que estou vendo, só eu, vocês não estão vendo, não? O tempo está curto. Se vocês facilitar, nós não fazemos nada durante o dia. Não busca Deus, sai correndo, enviar, sai aqui para cima. Todavia, isso não há de ser motivo para resistir o verdadeiro reavivamento autêntico. A reforma que responde a características que irão sendo descrita adiante, quando o Senhor operar mediante os instrumentos humanos, quando os homens são movidos por poder do alto. Satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo. Advertiu o povo não ir ao extremo. Cuide todos quanto soltar esse prato, pois enquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor de que é a genuína, porque Deus há
Deus há de reavivamentos, conversões, espíritos que não seguem, daí que todos reavivados devem ser mantidos em suspeito. Não mostramos desprezos que os fariseus manifestaram quando disseram: este homem recebeu pecadores. Primeiro, a característica adicionais da verdadeira reforma. Primeiro, é o espírito de oração. Segundo, o espírito de sincera conversão. Terceiro, espírito de benegado, de generosidade, de trabalho missionário. Quarto, o espírito de louvor e ações de graça. Eis aqui um sinal, né, característica dos que estão recebendo o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos buscar o Senhor em oração e humildade. Que Deus nos ajuda nessa caminhada até o dia final. Né? Eu não sei se eu vou estar viva, mas muito saudável. Que o Senhor esteja conduzindo o seu rebanho, o seu povo. Que Ele é forte, poderoso, magnífico. Não deixa que nenhum de nós pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Amém. Amém.